Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje, aqui quem fala é o Dinoloco. E hoje eu vou dar uma falada sobre dinossauros. Obviamente, até porque o meu canal literalmente gira em torno desse conteúdo, dinossauros. Mas uma coisa que muitas pessoas nunca param pra pensar, que é o horror de dinossauros. Eu vou explicar isso agora. Os dinossauros são uma coisa que cativa muitas crianças. Crianças da minha idade, por exemplo, 12 anos, 9 anos, ou até adultos de 20 anos, 30 anos. O que importa é que ainda existem pessoas que amam dinossauros, mas a maioria delas são crianças. E isso cativa muitas crianças por ser uma coisa tão majestoso, mas geralmente não é infantilizada para as crianças menos de 9 anos. Mas agora vamos entrar em um assunto um pouco mais adulto. Os dinossauros trazem um conceito muito terror, um conceito que pode trazer tanto uma aventura quanto um horror. É só você parar para pensar na própria história de Jurassic Park. Não vamos falar do livro por enquanto, porque o livro vai um pouco mais para frente. Vamos por etapas. O nível 1 é um nível muito tranquilo, um nível onde os dinossauros não representam nenhum tipo de assustadoridade e não são representados como criaturas e animais violentos, apenas como animais inocentes que não machucam e que não fazem muitas coisas de errado. O máximo matar um ou outro, mas nada que perturbe a cabeça de uma criança. Nada que pode pôr medo em alguém. Assim, literalmente, as únicas pessoas que têm medo disso daí são pessoas que simplesmente não têm quase nenhum pingo de sanidade mental. O nível 2 já começa a dar uma complicada. É onde a gente tem os dinossauros normais, os representados pela ciência. No caso, como sendo animais que matam outros animais por território ou por outros assuntos. E a gente pode ver também que eles lutam por quase qualquer coisa. E também tem muita brutalidade nessa parte, então crianças já ficam um pouco mais perturbadas nisso daí. Mas nada diferente para adultos, que isso é uma coisa bem normal. Até porque adultos já viram muitas coisas piores. Mas meio que essa, na verdade, é só o sistema ecológico mesmo, o ecossistema. Então não tem nada a ver com horror, nada do tipo. É apenas uma coisa normal. Porque os dinossauros são animais pré-históricos. Então, meio que os dinossauros, eles apenas estão sobrevivendo, sabe? Nada de muito perturbador aqui. Mas, a partir do nível 3, começa a ficar um pouco perturbador. Aqui, o nível de assustadoridade, a palavra nem existe, começa a ficar um pouco maior. É só pensar no Jurassic Park, só pensar na ideia que eles mesmos falam, que o que aparece no filme não são dinossauros, e sim monstros geneticamente modificados. Que meio que o próprio Dr. Wu, eu acho, meio que fala. E também que o Michael fala que os seres humanos estão brincando de Deus. Porque eles estão criando criaturas que literalmente foram extintas, trazendo de volta a vida. E isso é uma coisa muito macabra, só de pensar na ideia do Jurassic Park 1, naquela cena da Rexy. Aquela cena onde acaba a força, e quando acaba a força, meio que um Tyrannosaurus Rex, uma criatura absurdamente grande, meio que sai da jaula, um tamanho absurdamente grande, sai da jaula durante uma tempestade, de noite. E assim, só de pensar você nesse cenário é muito macabro, sabe? Então é por isso que o Jurassic Park, no caso o filme, está aqui. Mas vamos para o próximo nível,
que não é o último nível, mas é um dos níveis mais perturbadores. O último nível, com certeza, é um nível que vai ser o mais assustador. Então, bora lá. Aqui realmente começa a ficar bem macabro. Que aqui é o nível da maioria de jogos de terror. E é bem aqui que começa o nosso nível de perturbação bem maior. É só você imaginar no seguinte cenário: você preso com criaturas que vivem na escuridão, que literalmente vivem nas sombras, só esperando você dar uma brecha para eles te matarem de uma forma muito brutal. E literalmente a maioria dos dinossauros, assim, ficam mais assustadores de noite por causa da visão noturna. É só você imaginar gatos. Quando tem os gatos uma visão noturna, os gatos, você apontar uma lanterna para eles, ou às vezes nem precisa apontar uma lanterna para eles. Você vê os olhos dele brilhando em branco. É só você pegar aqueles olhos brancos e colocar em dinossauros. Vai ficar muito macabro. Só de pensar que os dinossauros podem utilizar a visão noturna. Isso é bem macabro, sabe? É uma coisa que só você imaginar você pode ser brutalmente morto por criaturas absurdamente maiores que você. Dá um medo gigante. Só de pensar que criaturas sanguinárias prontos para te matar de uma forma brutal podem acabar matando você, se escondendo nas sombras. E isso é bem assustador. Só imaginar você andando de boa na sua casa e você vai para um canto escuro. Aí do nada você vê uma criatura maior que você com os olhos brilhantes. Aquilo chega a dar medo. E olha, isso, medo é só apelido, sabe? Aquilo tá mais pra ser perturbador mesmo. Aqui a gente já começa a ficar bem perturbador. E é nesse nível que começa o livro do Jurassic Park. Cara, literalmente esse livro é absurdamente assustador. Eu vou contar algumas cenas desse livro. Uma das primeiras cenas perturbadores do livro é literalmente um bando de consignatos invadindo uma casinha, uma casa. Na onde, falando mais, resumindo, meio que uma mulher que ficava, acho que numa clínica, algo assim, meio que ouviu uns chiados, sabe? Sabe quando um rato tá comendo? Ele acaba fazendo um sonzinho bem baixinho. E foi isso que ela ouviu. Ela foi até aonde uma salinha de um recém-nascido. Quando ela abriu, ela viu 3 gatos em cima do bebê, rasgando a cara do bebê, sabe? Arrancando a pele do rosto dele, aparecendo os músculos. E o jeito que o livro deixa tão explícito e tão, como a gente fala, deixa tão detalhado as mortes que chega a dar medo, muito medo. Outra parte que é a morte do Edwin Nedry. Que você acha que do filme foi perturbador é que você não viu do livro. Do livro, o Dilophosauro meio que faz ele sofrer de uma dor agoniante a cada segundo. Literalmente, Dilophosaurus, que aqui é reconstruído de uma forma mais certa, era bem maior. E o Dilophosauro cegou ele, literalmente cegou ele. Ele ficou cego, cuspiu um tipo de ácido. Quando o dinossauro cuspiu o ácido no olho dele, ele ficou completamente cego, caiu no chão e ele não sentia a sua barriga direito. Quando ele colocou a mão na sua barriga, ele tava com as tripas na própria mão, porque o Dilophosauro rasgou a barriga dele. E, mano, isso realmente é muito macabro. E também, quando ele tava caído no chão, o Dilophosauro mordeu a cabeça dele e ergueu ele. E toda a dor lá na barriga foi pra cabeça. E, mano, simplesmente perturbador. Literalmente no livro, ele deixa muito explícito e também deixa muito detalhado. E meio que o próprio Nedry, que no caso era o cara que estava sendo morto, literalmente desejava que tudo acabasse. Ele preferia estar morto do que estar vivo. Ou seja, meio que o cara foi traumatizado e brutalmente morto por um dinossauro. Literalmente ele foi morto pelo seu próprio trabalho. Mas é isso.
Mas também outra coisinha que eu quero falar aqui também é sobre os Analog Horrors. Que é só você assistir um Analog Horror de Jurassic Park, tu vai ver a macabrice, mano. O Analog Horror de Jurassic Park é muito macabro. Os Analog Horror de Jurassic Park cumprem o seu papel muito fácil, que no caso é o seu papel de ser assustador até demais. Mas obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E recomendo você não assistir esse vídeo tão madrugada, porque pode ser que algum desses répteis acabem te visitando durante a noite. Bons sonhos e adeus. E só lembrando, tome cuidado se você ver olhos brancos na escuridão. Pode não ser um gato e nem o seu cachorro.